Então, Liliana, por favor. Obrigada, Rosita. Obrigada. Obrigada, professora Rosita. Obrigada pelo convite. Agradeço muito o convite da professora Rosita, da comissão organizadora da Semana de Letras. Agradeço muito meus colegas de centro, de departamento. Agradeço a presença aqui hoje do professor Gustavo Sonana, que é vice-decano da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Cuyo, que fica exatamente em Mendoza, que é a cidade do escritor que a gente pesquisa, Antônio de Benedetto. Então, o professor Sonana está aqui com a gente. Ele veio dentro do marco de um convênio que temos assinado entre o curso de pós-graduação de literatura da Universidade de Cuyo e a nossa universidade. Agradeço muito a presença de meus colegas aqui e de meus alunos e todos aqueles que não são meus alunos que estão presentes, estão me prestigiando. Fico muito feliz de ver tanta gente jovem aqui hoje. Desconectou, agora conectou. Também agradeço a Mauro Caponi, que é meu orientador de doutorado, que está me ajudando aqui hoje vou passar uns slides. E eu quero assim, enfatizar que com o Mauro estamos preparando um acervo importantíssimo em primeiro lugar, para o nosso departamento, para a nossa universidade, que é o maior fundo documental virtual sobre... nós estamos tornando esse fundo virtual, né, para ter acesso, para pessoas, pesquisadores do mundo inteiro ter acesso a esse arquivo que nós estamos organizando. E na verdade é Mauro que está organizando com meu apoio, assessoria, e que realmente acredito vai ser uma contribuição muito grande para os estudos latino-americanos, especificamente para os estudos do autor do Antônio de Benedetto. Antônio de Benedetto é considerado um dos grandes escritores argentinos. E muita gente coloca o de Benedetto a par de Borges, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, os grandes narradores, escritores da Argentina. Infelizmente, por uma série de circunstâncias muito trágicas na vida dele, ele não teve muita sorte e por isso a obra dele ficou bastante esquecida durante um bom tempo e agora está sendo recuperada, reeditada. Tem um professor que esteve aqui, que a gente convidou, o professor Sérgio Romanelli e eu convidamos no ano 2013, o professor Júlio Premat, da Universidade de Paris, da Sorbonne, que foi o compilador e organizador dos contos completos do Di Benedetto. E tem várias pesquisadoras em Mendoza. Marta Castellanos é uma grande pesquisadora da obra de Benedetto. Em Mendoza tem um grupo muito importante trabalhando com a obra de Benedetto. E em Buenos Aires, a professora Jimena Nespolo também. Enfim, há um grupo que está organizado e tenho a felicidade, o Mauro e eu temos a felicidade de fazer parte desse grupo e contribuir para os estudos da obra de um grande escritor. Bom, agora então eu vou ler o que eu preparei para vocês e depois da minha leitura gostaria que a gente pudesse ter um tempo ainda para poder conversar e discutir e enfim, falar sobre as dúvidas que ficaram, etc. Né? Quando me convidaram a falar nesta Semana de Letras sobre a pós-ditadura no Brasil, eu pensei que, havendo tantas pessoas mais qualificadas do que eu para falar sobre esse tema,
seria mais produtivo que me permitisse falar brevemente sobre o que aconteceu aqui ao lado, na Argentina, no mesmo período. A minha proposta não é somente devido a que, sendo argentina, poderia me sentir mais à vontade. Ela se deve principalmente à minha convicção de que a história e os destinos de ambos países são inseparáveis. A história o tem demonstrado em mais de uma oportunidade e continuará a demonstrá-lo apesar de todos os espíritos recalcados que preguem o contrário. Por esse motivo é importante e é necessário que ambos países se olhem, que um olhe para o outro e que um aprenda com a experiência do outro. De início, uma pergunta que devemos nos fazer é: o que significa pós-ditadura? O que significa pós-ditadura em ambos países? Qual é a duração desse período que se denomina pós-ditadura, aqui e na Argentina, nos dois países? Sobretudo, quanto dura? Estaríamos ainda em pós-ditadura? Eu preferiria chamar esse período que vai do fim da última ditadura cívico-militar na Argentina até hoje de processo de redemocratização. Um longo processo que se iniciou em dezembro de 1983 e dura até os dias de hoje, na Argentina, conformando o mais extenso período sem golpes militares da história da Argentina. São 32 anos que se passaram desde o dia em que o primeiro presidente eleito democraticamente depois do golpe militar, esse presidente se chamou Raúl Alfonsín, assumiu a difícil tarefa de dar início ao processo de redemocratização do país. Até hoje, a Argentina ainda está julgando crimes cometidos naquele período, no período da ditadura militar, e recuperando filhos roubados pelo regime militar das pessoas assassinadas durante os 7 anos que durou o inferno instalado no país no dia 24 de março de 1976. O que aconteceu na Argentina nessa data, 24 de março de 1976? Não foi somente o dia em que as Forças Armadas deram um golpe de Estado. Foi o dia em que se colocou em marcha um plano de extermínio e se iniciou todo um processo de consolidação de perseguições e assassinatos políticos, o desaparecimento forçado de pessoas, o roubo sistemático de crianças, filhos dos das prisioneiras políticas, ameaças e perseguições a famílias inteiras, e a perseguição, tortura e muitas vezes a morte ou exílio de pessoas sem militância política, cujo único delito foi apenas pensar criticamente e não concordar com os métodos criminosos da ditadura, que vinha implementando um terrorismo de Estado especializado em campos de concentração, torturas, sofisticados métodos de desaparição de pessoas, e que mais tarde levou o país inteiro a uma guerra alucinada contra a Inglaterra, a tristemente famosa Guerra das Malvinas. Foi a derrota que a Argentina sofreu naquela guerra a que precipitou a queda do regime militar e abriu o período de redemocratização do país. Muitos foram os intelectuais, artistas, jornalistas e escritores perseguidos, encarcerados e torturados durante aqueles anos. Alguns foram capturados, assassinados e seus corpos desaparecidos. Ou seja, capturavam as pessoas, as torturavam para tentar tirar delas informações e depois sumiam com seus corpos de diversos modos.
Um deles foi o que hoje se conhece com o nome de Voz da Morte. Os repressores injetavam pentotal nos prisioneiros políticos. Uma vez adormecidos, os colocavam em um avião e de lá os lançavam ao Rio de la Plata com pesos amarrados aos pés, onde finalmente morriam. Essas pessoas passavam à categoria de desaparecidos, ou seja, pessoas não reconhecidas como prisioneiras pelas autoridades que as tinham sequestrado. Não apareciam mortas, nem eram encontradas vivas, nem mortos, nem vivos, desaparecidos. São em torno de 30 mil pessoas num país que na época tinha em torno de 30 milhões de habitantes, ou seja, 1 de cada 1000 habitantes passou à categoria de nem morto, nem vivo. E é assim, com essas ausências, ou melhor, com essas presenças fantasmais, com esses espectros pairando na consciência de cada argentino de boa fé, que todos tivemos e temos que conviver desde aquele 24 de março de 1976 até hoje. Outras pessoas eram mortas, às vezes em plena luz do dia, e na frente de várias testemunhas. Tal é o caso do assassinato do escritor e jornalista Francisco Paco Urondo, quem foi executado em uma rua da cidade de Mendoza, no oeste, que fica no oeste da Argentina. É uma cidade muito bonita, onde eu nasci, e o professor Solana também, que fica ao pé da Cordilheira de los Andes. Nessa bela cidade, o Paco Urondo, que era uma pessoa muito querida por muitas pessoas, e, enfim, foi jornalista e escritor, e tem inclusive a obra jornalística dele recentemente recuperada e organizada em livro também. Foi executado numa rua da cidade de forma muito trágica, porque ele estava com a esposa e com uma filhinha pequena, uma filha de colo, né? Então, ele foi executado num enfrentamento com a polícia em junho de 1976. Tem um cineasta argentino que se chama Daniel de Salons, que é diretor do filme que se chama Paco Urondo, La Palabra Justa. E o Daniel narra numa entrevista o seguinte: quando mataram Paco, disse Daniel, né? Depois de um processo kafkiano, grotesco, para entregar o cadáver à sua família, o exército tiveram que entregar o cadáver, não podiam esconder o cadáver do Paco Urondo, porque ele foi executado na frente de todo mundo, no centro, quase no centro de, não no centro, numa cidade que se chama Guaymallén, perto do centro de Buenos Aires. De Mendoza. Então, quando foram entregar o cadáver para a família, o exército disse aos seus parentes que eles deviam enterrá-lo imediatamente, mas como não identificado. Proibiram a família colocar o nome dele no túmulo. Ou seja, se apropriaram de seu nome, disse o Daniel, derrubaram a identidade. Não pode ser registrado no cemitério como Francisco Urondo, e a família teve que aceitar enterrá-lo em seu próprio jazigo como não identificado. Essa é uma metáfora claríssima do que ocorreu na Argentina naquela época. Imaginem, era final de junho de 1976, plena época da repressão. Matavam por dia 15, 18, 20 pessoas. E nesse momento do final da tarde, quando a família aterrorizada estava fazendo uma cerimônia privada para enterrar o Paco Urondo, apareceu um ônibus no cemitério com um grupo de companheiros de militância política. Paco Urondo era militante político, né? De companheiros de Paco, para homenagear Paco, colocando esses companheiros sua própria vida em risco.
eles colocaram no túmulo uma placa dizendo companheiro Paco Urondo, e depois eles foram embora. No dia seguinte o exército arrancou a placa. O Daniel disse: eu filmei o branco da placa que foi arrancada. O nome somente foi restituído, ao túmulo em 1987, 4 anos depois da volta da democracia. Bom, poucos meses antes, no mesmo dia do golpe militar, e também em Mendoza, uma patrulha militar havia chegado ao maior jornal da cidade de Mendoza e um dos mais importantes jornais do país, em busca de seu diretor, o escritor e jornalista Antônio Di Benedetto. Naquela época, o Di Benedetto está do lado do Borges. O Borges convidou Antônio Di Benedetto a dar uma palestra, uma conferência na Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Eles se conheceram em Mendoza, Borges e Di Benedetto, e ficaram amigos. O Borges sempre apreciou muito o trabalho do Di Benedetto, gostava muito da literatura dele. E aí está uma foto do Antônio Di Benedetto ainda jovem, palestrando na Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Naquela época, Di Benedetto já era conhecido. Quando ele foi preso pelo exército, pelos militares, Di Benedetto já era reconhecido no país e no exterior como um dos mais importantes escritores da Argentina, e a seus 54 anos havia consolidado uma prestigiosa carreira de jornalista que o levou ao máximo cargo dentro do jornal Los Andes, um dos mais prestigiosos do país, que sob a sua direção viveu seus anos de glória. Nunca ninguém pode comprovar qualquer militância política de Di Benedetto, nem saber as acusações pontuais pelas quais ele foi detido, encarcerado e cruelmente torturado. Nunca, jamais houve nenhuma acusação formal. Ele morreu sem saber por que ele tinha sido detido, torturado, encarcerado, etc. Di Benedetto morreu em outubro de 1986, 2 anos depois de ter voltado do exílio para a Argentina e 3 anos depois do fim da ditadura militar no seu país. Muitos supõem que o Di Benedetto acabou morrendo em decorrência dos golpes que ele recebeu na cabeça. Bateram muito na cabeça. Prisioneiros políticos que estavam junto com ele na prisão, depois testemunharam que ele foi, por ser escritor e por ser um intelectual, o prazer dos militares era bater na cabeça dele. E aí muitos supõem que deve ter formado coágulos que depois derivaram num aneurisma, derrame cerebral, e acabou morrendo. Bom, em todas as entrevistas que deu naqueles anos, quando ele volta do exílio, depois vou falar do exílio dele, todas as entrevistas que ele deu quando voltou, do exílio, afirmou Di Benedetto desconhecer por que foi encarcerado, destituído de seu cargo no jornal, ficando a sua mulher e a sua filha totalmente desprotegidas, sem sequer uma mínima pensão, e obrigado mais tarde a exilar-se na Europa, onde morou 8 anos, durante os quais não pode voltar ao seu país. Durante 8 anos ele correu o risco, se voltasse, ser morto. O que há são provas contundentes de que Di Benedetto, enquanto diretor do jornal Los Andes, se negou sistematicamente a ocultar informações sobre as atividades delitivas dos esquadrões da morte, que se formaram mesmo antes do golpe militar e já atuavam perseguindo e matando militantes de partidos de esquerda, líderes sindicais,
dirigentes estudantis, trabalhadores sociais e qualquer pessoa que pudesse parecer simpatizante de qualquer ideário que se identificara com a justiça social, a liberdade e a solidariedade entre as pessoas. O mais forte, esses esquadrões da morte já estavam atuando antes do golpe militar e estavam se preparando mesmo o terreno para o golpe militar. Os golpes militares não acontecem de um dia para outro, né? Há toda uma preparação, né? Cívico-militar. Também não são os militares sozinhos que dão um golpe. Muitos civis apoiam, estão apoiando, estão preparando o terreno, tá? Então, o mais forte desses, conhecido desses esquadrões da morte, foi a tenebrosa AAA, Ação Anticomunista Argentina, que mesmo antes do golpe e ainda depois dele, perseguiu e matou centenas de pessoas. Di Benedetto defendia a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa e, por isso, o direito a informar a população sobre qualquer tema de interesse social e comunitário, sem aceitar alianças de qualquer tipo que colocasse em xeque o seu direito a praticar um jornalismo dentro de uma ética na qual ele acreditava e que é a ética que deveria reger qualquer meio de comunicação. Essa convicção foi suficiente para que no mesmo dia do golpe militar fosse um dos primeiros prisioneiros políticos da sua cidade, que aliás se caracterizou por sofrer uma das mais perversas repressões do país. De Mendoza, Di Benedetto foi trasladado à prisão de La Plata, no outro extremo da Argentina. Ele leva do oeste para o leste. La Plata é uma cidade que fica pertinho de Buenos Aires, onde continuaram as torturas e vexames e onde quase não recebia visitas, pois a sua família ficou a milhares de quilômetros de distância e seus amigos temiam visitá-lo e depois serem presos por suspeita de envolvimento com ele. Mas houve uma pessoa, sua grande amiga, a artista plástica Delma Petroni, que não somente o visitava quase semanalmente em La Plata, também se comunicou com escritores e intelectuais do mundo inteiro, muitos da Alemanha, inclusive o prêmio Nobel da Alemanha daquela época ajudou muito, depois eu conto. Pedindo ajuda para a liberação de Di Benedetto. Ela escrevia para todo mundo, todos os intelectuais do mundo, pedindo ajuda para mandarem cartas e pedindo para a liberação do escritor. Do mesmo modo, o escritor argentino Ernesto Sábato foi um dos mais engajados na campanha de pedido de sua liberação. Sábato foi o organizador do famoso livro Nunca Mais. Não sei se vocês escutaram falar desse livro, ou Nunca Mais. Surge na Argentina, organizado pelo Sábato, na verdade foi organizado por uma comissão, depois eu vou falar sobre isso, e depois, algum tempo depois, aparece aqui no Brasil, o Brasil Nunca Mais. Conhecem? Brasil Nunca Mais? Procurem nas livrarias, deve ter, ou então na internet, né, deve ter o livro. Que também relata os crimes cometidos na ditadura militar brasileira. Então, Sábato foi organizador do famoso livro Nunca Mais, impressionante relatório dos crimes da ditadura militar, que serviu de base de dados para o trabalho de julgamento de muitos imputados pelos crimes da ditadura, quando, no 15 de dezembro de 1983, apenas 5 dias após o presidente Raúl Alfonsín assumir a presidência da Argentina, funda a Comissão Nacional sobre a Desaparição de Pessoas, a famosa CONADEP, que teve por missão investigar as sistemáticas violações dos direitos humanos no país e principalmente o desaparecimento das pessoas. Um ano e meio depois de ter sido encarcerado,
sem nenhuma acusação, Di Benedetto foi liberado graças às pressões nacionais e internacionais que chegaram ao Palácio do Governo por meio de cartas, telegramas e ligações telefônicas. Realmente teve um peso muito grande ao engajamento que teve tiveram vários intelectuais alemães e o Prêmio Nobel de Literatura da Alemanha, que teve um peso muito grande, né, porque eles pressionaram muito. O Di Benedetto foi traduzido para o alemão e seu livro mais importante, que tem o nome de título de Zama, teve uma muito boa crítica e muito acolhimento na Alemanha. No entanto, ele foi liberado. No entanto, ele foi obrigado a se apresentar na Casa de Governo, no Palácio de Governo de Buenos Aires, onde foi pressionado pelos militares a sair do país. Foi assim que o escritor embarca para a França e ao longo dos 8 anos que permanece exilado, perambula entre a França, a Alemanha e a Espanha, com poucos recursos, muitas vezes apenas com uma mala com suas pertences pessoais, dependendo da solidariedade de amigos que lhe ofereceram acolhimento e pessoas que lhe conseguiram alguns trabalhos de muita importância em jornais e revistas. Em entrevista ao também escritor Miguel Briante, Benedetto disse: meu exílio foi muito pobre, vivi muito pobremente, me dava até vergonha de mim mesmo quando me olhava refletido nos espelhos dos quartos em que vivia. Quando eu tinha sido diretor de um jornal e tinha uma vida muito boa em Mendoza, né? Antes de sofrer tudo isso que ele sofreu, né? Bom, quando o escritor retorna à Argentina em 1984 e fotos suas são publicadas em jornais de Buenos Aires, muitos daqueles que o conheceram nos anos anteriores ao golpe militar não conseguiam reconhecê-lo. Tão mudado ele estava. A sua imagem foi a imagem de seu país, alguém envelhecido precocemente, abatido, um verdadeiro sobrevivente. Di Benedetto não regressou à sua cidade natal, na qual tinha morado toda a sua vida. Não? Ele gostava muito de Mendoza e gostava de morar lá, mas ele, quando voltou do exílio, não voltou para Mendoza. Não voltou porque sabia que ali não encontraria mais a sua comunidade, a sua família, seus amigos e seu trabalho. Devastada pela violência, a sua cidade ainda tentava recuperar um pouco da dignidade e voltar lentamente a reconstruir graus de confiança e esperança que possibilitassem uma lenta reconstrução democrática. Di Benedetto ficou em Buenos Aires, onde lhe ofereceram um trabalho sem muita notoriedade num órgão de governo e também escreveu algumas matérias para jornais da cidade. Assim, abatido e desesperançado, o encontrou uma noite o também escritor argentino Sérgio Schaeffer na saída de uma pizzaria de Buenos Aires. O escritor, que era muito mais novo que Di Benedetto, quantos anos tem Schaeffer agora? 56, não chega a uns 60 anos, né? Então na época era um rapaz, era jovenzinho, né? Éramos todos muito jovens naquela época. Bom, para tentar melhorar seu pessimismo, o Sérgio Schaeffer conta, né? Para eu tentar melhorar o pessimismo de Benedetto, porque estava acabado, estava muito mal, né? Eu disse a ele que escrevendo resenhas em El Periodista foi um semanário muito bom, muito importante daquela época da redemocratização da Argentina, de Buenos Aires. Foi um semanário excelente, aliás. Então ele tinha sido contratado para escrever algumas resenhas para esse semanário. Um homem que era
grande escritor, que tinha tido uma carreira jornalística da maior importância, que tinha sido convidado a viajar pelo mundo inteiro. Ele enquanto jornalista, tinha viajado-se para muitíssimos países. Europa inteira, Norte-América, esteve convidado pelo Departamento de Estado em Washington, esteve convidado em Berlim também pelo Departamento de Estado da Alemanha. Ele percorreu a América Latina inteira, a África do Sul, vários países africanos. Teve uma experiência internacional importantíssima, era um intelectual super importante, convidado a dar palestras, conferências, cursos, etc. E estava em Buenos Aires, no pós-ditadura da Argentina, no pós-ditadura, escrevendo resenha para jornal, coisa que faz um jovencinho no início de carreira. Tem algum jornalista aqui? Qualquer jornalista pode contar, eu mesma fui jornalista, quer dizer, isso se faz no início da carreira, né? Evidentemente que para ele era terrível voltar a estaca zero com quase 60 anos de idade. Então, aí disse o chefe, disse assim: para que eu fui dizer isso? Sem perder a calma, mas muito sombrio, Di Benedetto respondeu: você é jovem e por isso pode lhe parecer que isso, ou seja, escrever resenha para o periodista, para mim está bem. Mas não é assim. Eu estou entregue a nada. Bom, em seu livro titulado O que resta de Auschwitz, Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano que está vivo e muito atuante, tem uma obra importantíssima publicada, né? Agamben faz uma análise bastante singular e para muitas pessoas um pouco polêmica, um tanto polêmica, mas tudo bem. Mas eu acho uma análise muito interessante do sobrevivente e da testemunha dos campos de extermínio nazistas. Para ele, o que resta, porque o título do livro dele é O que resta de Auschwitz. Para ele, o que resta de Auschwitz, as testemunhas, não são os mortos nem os sobreviventes, mas o que resta entre eles, entre os mortos e os sobreviventes. De fato, os sobreviventes, sendo as únicas testemunhas possíveis, são paradoxalmente aqueles que jamais poderão dar testemunho nem pelos que foram mortos, nem pelos vivos que foram atingidos pelo processo de dessubjetivação, aqueles aos que se lhes negou o direito a ser sujeitos, aqueles que, submetidos a um horror inenarrável, não podem pôr palavras ao que não tem palavras, que é o que nós estávamos falando com a professora Rosita, o silêncio, aquele mutismo, aquela mudez que muitas pessoas saíram dos campos de concentração nazistas e dos campos de concentração da Argentina, do Chile também, mudos, sem conseguir sem conseguir falar sobre o que tinham vivenciado, né? Bom, uma psicanalista que foi vítima da tortura e é testemunha nos juízos por lesa humanidade. Lesa humanidade se diz em português, né? São os crimes de lesa humanidade, são os crimes que são imprescritíveis, que não podem prescrever, são crimes contra a humanidade. Então, esses juízos estão em andamento na Argentina até hoje. Há 32 anos que estão em andamento os juízos aos crimes cometidos durante a ditadura militar. Então, essa psicanalista argentina, que foi uma vítima, foi torturada, etc., ela se chama Ana Maria Careaga, em matéria publicada na semana passada no jornal Página 12, que aliás aconselho a leitura, é fácil porque você pega na internet, se chama Página 12. Ela escreve o seguinte: os campos
de concentração do nazismo na Alemanha e em outros países da região, os centros clandestinos de detenção, tortura e extermínio em Argentina e no Cone Sul, entre outras experiências, esse foi um famosíssimo centro de detenção e tortura na Argentina, a famosa ESMA, depois mais para vocês. Bom, entre outras experiências de crimes aberrantes, põem de relevo os efeitos que essas práticas podem ter, sua imprescritibilidade, não somente do ponto de vista jurídico, por tratar-se de delitos de lesa humanidade e genocídio, e ajustar-se dessa perspectiva à jurisprudência internacional, sino também no plano da subjetividade. Nos estrados judiciais argentinos tem lugar no presente os relatos das vítimas que foram atravessadas por essas experiências, cada uma delas a partir de suas marcas e de suas marcas pessoais que deixa a tortura e a violência, né? E da sua singularidade, tenta pôr palavras a algo que se torna da ordem do indizível, precisamente porque tudo que se diz parece insuficiente para ligar algo do horror dessa experiência traumática. No entanto, o efeito de alívio pode vir do intento mesmo da palavra, em uma instância pública de julgamento exemplar de alguns, pelo menos, dos autores materiais desses delitos. Então, ela defende a importância do testemunho, não só do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista pessoal, de se ressignificar e voltar a assumir essa condição de sujeito, né? E não ficar assim subjetivizado, né? Ou seja, se no plano jurídico é absolutamente importante que a testemunha, aquele que restou do extermínio, dê seu depoimento, no plano psíquico também é importante, que nós falamos hoje, né, Rosita? Também é importante que a dessubjetivação pela que passou seja revertida na assunção de seu direito a contribuir, não somente enquanto testemunha no plano jurídico, também como participante da construção de um relato que contribua com sinais afirmativos para questões como a pergunta: como relatar o passado? Como narrar o inenarrável? Como reverter esse sentimento de apenas sobrevivência em potência afirmativa que contribua com políticas de redemocratização de uma sociedade? Porque o que restou do extermínio fascista argentino foi um país inteiro em ruínas. Não só algumas pessoas, o país inteiro em ruínas. E definitivamente transformado. Um país que nunca será, nem poderá ser o mesmo que era antes disso, né? Não há como apagar a dor, o mal-estar e a repulsa que a violência exercida produz em sua vítima, a menos que esta consiga se ressignificar afirmativamente. É esse o imenso trabalho que a Argentina está fazendo. É esse o desafio que o país sobrevivente decidiu enfrentar sob lideranças que não aceitaram compactuar com o esquecimento. Porque esse tipo de esquecimento aborta o futuro. No esquecimento e no silêncio, volta a se reproduzir uma e outra vez, incessantemente, o monstro da violência. Numa entrevista ao escritor e jornalista Miguel Briante, Di Benedetto reconhece o mal do esquecimento e do silêncio. Ou dito de outro modo, o poder de abortar o futuro que o esquecimento e o silêncio têm. Diz o Di Benedetto: me custou muito conseguir escrever, em primeiro lugar,
Me custou muito conseguir escrever isso depois, quando ele volta do exílio. Me custou muito conseguir escrever. Em primeiro lugar, porque estava muito perturbado. Em segundo lugar, porque inventei uma terapia, depois da tortura, né? Porque inventei uma terapia que foi tentar esquecer para não sentir tanto sofrimento, tanta pena, tanto desgosto por tudo que passei. Essa cortina de esquecimento foi muito rigorosa. Na realidade, consegui esquecer meus malfeitores. Refiro-me aos militares que me perturbaram a vida. Não lembro um único nome daquelas pessoas. Porém, o esquecimento foi tão grande que algumas coisas que tinha planejadas, inclusive um livro que a editora MC me encomendou e eu havia planejado, nunca consegui escrever. Ou seja, o silêncio, o esquecimento, essa terapia que ele pensava que seria muito boa para ele não sofrer tanto com essas lembranças, acabou provocando, digamos, a sua incapacidade de voltar a escrever. E como se o escritor tivesse que se refazer de zero, começar do nada novamente. Em outra entrevista ele afirmou: mantenho o projeto de tentar ser escritor, com 60 anos. Mantenho o projeto de tentar ser escritor. Depois de uma obra publicada, premiadíssima, publicada em vários países. Bom, quando Di Benedetto regressa a seu país em 1984, encontra uma argentina, já estamos falando depois do fim da ditadura militar. Ele regressa em 1900, um ano depois do fim da ditadura, que é o início da redemocratização, né? Encontra uma argentina onde ainda operavam organizações clandestinas da época do terror do Estado, ameaçando pessoas que trabalhavam no processo de redemocratização e também aquelas que poderiam dar testemunho dos crimes da ditadura. Ainda naquela época continuava o terror, não acabou com o fim da ditadura, continuava. Não há documentos que registrem que o escritor tenha sofrido alguma ameaça direta, assim, né? Porém, o efeito psíquico de insegurança e temor foi para ele, assim como para muitas vítimas, simplesmente devastador. Na Espanha, o escritor tinha passado por tratamentos médicos para tentar aliviar os problemas emocionais provocados pela supressão da sua liberdade e a tortura. Porém, ao retornar à Argentina, esses problemas reapareceram de modo insuportável. Um jornalista que o entrevistou na época lhe perguntou: apesar dos tratamentos médicos, você não conseguiu superar seus problemas? Como se fosse tão fácil. Di Benedetto respondeu: infelizmente não. Desde que cheguei a Buenos Aires, os pesadelos constantes acontecem de maneira maníaca, terrífica. Às vezes até tenho medo de dormir. Acordo encharcado de suor, ou gritando, ou com taquicardia. Te peço que falemos de outra coisa, porque fico muito mal. Você não percebe? Estou muito mal a ponto de chorar. Bom, há muitos exilados que nunca conseguiram retornar ao país depois da ditadura, pois no exílio se sentiram asilados. Nós temos que Jean-Luc Nancy, que é um filósofo francês, está vivo também, ele retoma o sentido da palavra asilo, asilado, asilo. Ou seja, se o exílio é privação do direito a retornar ao próprio país, onde a vítima se viu obrigada a deixar família, amigos, profissão, casa, etc.,
Também o exílio significou para muitas pessoas um asilo, ou seja, refúgio, amparo e segurança. Muitas vezes Di Benedetto se mortificou por ter regressado a um país que não podia oferecer segurança aos exilados que retornavam dispostos a contribuir com o processo de redemocratização no pós-ditadura e retomar as suas vidas produtivas. Os primeiros anos da redemocratização na Argentina foram anos duros, que demandaram um árduo trabalho de reconstrução, durante os quais ainda devia se lidar com o medo, a insegurança, o perigo constante e a dor. Muita dor. Vou me permitir duas lembranças pessoais para ilustrar o que estou tentando explicar. Como enviada especial de um jornal, eu também fui jornalista, né? Como enviada especial de um jornal, fiz algumas entrevistas em 1986 a Julio Estracera, o primeiro promotor argentino que acusou alguns dos envolvidos nos crimes da ditadura, principalmente os presidentes argentinos. Foram 4 presidentes que se foram turnando durante o tempo que durou a ditadura na Argentina. Um deles, o mais cruel, porque foi o que liderou a maior parte da massacre, não, do extermínio na Argentina, foi o Jorge Videla. Enfim, esse do país como o general Jorge Videla, que foi condenado à prisão perpétua. Em 2 oportunidades em que eu estava entrevistando Julio Estracera, no Palácio de Justiça de Buenos Aires, seu secretário avisou que tinha voltado a ligar, dizendo que havia uma bomba no gabinete, naquele mesmo lugar em que eu estava entrevistando ele. Foi assim que me enterei que Estracera estava constantemente ameaçado de morte, assim como sua família também. O julgamento e condena dos militares das juntas que presidiram o país durante a repressão e os julgamentos que ainda estão se realizando constituem um fato sem precedentes no mundo, que contrasta com as transições democráticas negociadas que vivenciaram Brasil, Uruguai, Chile, Espanha, Portugal e África do Sul. Para a Argentina é o único país do mundo que decidiu esse caminho. O caminho do não esquecimento e o julgamento, seguindo estritamente a jurisprudência e as normas jurídicas de julgamento dos responsáveis, pelo menos alguns, né? Não será nunca todos, né? Responsáveis pelos crimes cometidos, né? O Júlio Estracera morreu no ano passado. Ele, na última entrevista que eu fiz a ele, eu fui tirado, houve ameaça de bomba de novo naquele lugar, e eu fui tirada do Palácio de Justiça com 2 seguranças do promotor, deitada no banco de trás num carro, saindo pelas portas do fundo do palácio, sabe, rápido, porque o promotor Estracera ficou com medo que acontecesse alguma coisa e eu acabasse explodindo junto com ele naquele lugar. Essa era a Argentina no início da pós-ditadura. Bom, em 1987 entrevistei o reconhecido advogado e escritor Emílio Mignone e sua esposa, Angélica Sosa, uma das fundadoras de Madres de la Plaza de Mayo, que você deve ter ouvido falar de Madres de la Plaza de Mayo, imagina. Bom, o casal Mignone tinha uma filha desaparecida, Mônica Mignone. Mônica, que era psicopedagoga e assistente social, ela foi psicopedagoga e assistente social numa paróquia, e foi aos 24 anos foi levada pelos militares da casa de seus pais e nunca mais apareceu. A fotografia de Mônica
estava pendurada na parede da chaminé no centro da sala onde eu estava entrevistando o casal Mignone. E de ali acompanhou toda a entrevista. Como disse o filósofo francês de Huberman, a memória é psíquica em seu processo e anacrônica em seus efeitos de montagem. A minha memória de um desaparecido tem a cara daquela fotografia. Sempre vai ter a cara da Mônica Mignone. Talvez porque nunca estive tão próxima dessa dor tão estranha e inclassificável que um pai e uma mãe sentem por um filho que não é nem morto nem vivo, é definitivamente desaparecido. Me perguntava naqueles dias como, ou faria mais tarde Eduardo Galeano, que morreu faz pouco tempo, autor de Las Venas Abiertas da América Latina, que vocês, se não leram, tem que ler. Eduardo Galeano, um grande escritor uruguaio, um intelectual importantíssimo do Uruguai, ele referindo-se ao poeta Juan Gelman, que é esse senhor que está ali. Juan Gelman teve seus 2 únicos filhos desaparecidos, prisioneiros políticos desaparecidos. Então, Eduardo Galeano se perguntou: como resistir a esta tragédia sin que se te apague el alma? Le pergunta ele a Juan Gelman. Eu penso que a alma de Juan Gelman não murchou, não apagou, porque ele tinha por missão encontrar essa moça, que é a neta dele e que foi roubada. Depois vamos falar sobre isso. Foi roubada pelos militares. Bom, 10 anos atrás, 10 anos atrás da minha entrevista com Emílio Mignone e a sua esposa, na casa dos Mignones, da família Mignone, tinha dormido na noite anterior a seu desaparecimento a Susana Villaflor. Temos foto da Susana Villaflor? Não conseguiu. Bom, a Susana Villaflor, que ficara naquela casa, na casa dos Mignone, escrevendo um texto com os nomes dos filhos desaparecidos das mulheres que iriam fundar Madres de la Plaza de Mayo. São mulheres que acabaram se encontrando na delegacia, nos lugares, digamos, repartições públicas, desesperadas, perguntando pelos seus filhos que estavam desaparecidos. Então essas mulheres acabam se conhecendo nessa circunstância e acabam se encontrando na Plaza de Mayo, na frente da Casa de Governo Argentina, la Casa Rosada, e vão se agrupando essas mulheres e vão formar a agrupação, a famosa agrupação Madres de la Plaza de Mayo, que são as mães dos desaparecidos. Então, esse grupo primeiro de mulheres desesperadas cujos filhos estavam desaparecidos se reúnem na casa de Emílio Mignone, que, diga-se de passagem, Emílio Mignone nunca foi militante de esquerda, nada, simplesmente foi um advogado muito importante, com cargos no exterior também, etc., um intelectual importante, que foi um grande trabalhador pelos direitos humanos, né? Então se encontravam na casa do Mignone, né, escrevendo um texto que seria publicado, levado para os jornais no dia seguinte, seria publicado com os nomes, a primeira lista de filhos desaparecidos, né? Bom, a Susana foi sequestrada no dia seguinte, no dia 10 de dezembro de 1977, que era uma senhora dona de casa, sabe? Bom, e casualmente o dia que sequestram a Susana Villaflor é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Ela foi sequestrada por um grupo clandestino da Armada Argentina. Seu cadáver e o cadáver de outras vítimas, entre elas 2 freiras francesas que também tinham sido sequestradas e constavam como desaparecidas, acabaram aparecendo 10 dias mais tarde nas praias da província de Buenos Aires.
Os médicos que examinaram esses corpos afirmaram que a morte foi produzida pelo choque contra objetos duros numa queda de grande altura. Foi essa a primeira, uma das primeiras notícias que chegavam dos famosos voos da morte, que foi uma invenção argentina, porque nunca antes ninguém tinha usado esse método de colocar as pessoas num avião e jogar os cadáveres. Não jogavam cadáveres, jogavam eles vivos, adormecidos com pé total e acabavam morrendo pelo impacto com a água, Essas cenas de terror que começaram a tornar-se públicas a partir dos primeiros anos da democracia, e muitas das quais estão registradas no informe da Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas na Argentina, CONADEP, que está todo reunido naquele livro Nunca Mais, Argentina Nunca Mais, que presidiu sábado, fizeram muitos argentinos. Esse livro foi publicado, esse informe foi publicado em 1984. Fizeram muitos argentinos entenderem que o retorno da democracia significava uma árdua tarefa de redemocratização. A democracia não chega assim de uma hora para outra, com um Espírito Santo que desce, agora estamos em democracia. Com uma árdua tarefa de redemocratização que levaria muitos anos. Nesses anos, os argentinos tivemos que incluir uma nova categoria de pessoas, a de desaparecido. Dentre eles, mulheres que estavam grávidas no momento da sua detenção foram assassinadas depois de nascerem seus filhos, os quais foram roubados como troféus de guerra e entregues a pessoas das Forças Armadas ou próximas a elas para criá-los como filhos. Desse modo, os argentinos tivemos que incluir uma nova categoria de filho, a de filho apropriado. Nem filho biológico, nem filho adotivo, filho apropriado. Um termo jurídico para significar filho roubado. Há 116 filhos apropriados que já foram restituídos às suas famílias graças ao trabalho da Associação de Abuelas de la Plaza de Mayo. Mulheres, olha, mulheres que hoje, muitas delas estão com mais de 80 anos e estão ali, batalhando, não, Gustavo? Aí batalhando, trabalhando pela recuperação de seus netos. Então, entre esses netos recuperados está a neta do poeta Juan Gelman, que é a Macarena Gelman, cuja fotografia a gente viu agora há pouco, que com a morte do Juan Gelman, do avô dela, no ano passado, ela é a única sobrevivente de toda a família. Porque morreu o Juan Gelman, morreu a esposa do Gelman, os dois filhos estão desaparecidos, então só restou a Macarena Gelman. E ela se considera que ainda resta localizar mais de 400 netos. Mais de 400 netos. Pessoas que hoje estão rondando os 30, 35 anos de idade. Ou seja, que estão há 35 anos convivendo com famílias que, digamos, que direto ou indiretamente são cúmplices da apropriação, do roubo. Então, as palavras finais do prólogo da CONADEP para esse livro Nunca Mais são as seguintes, eu vou ler para vocês. Eles dizem: as grandes calamidades sempre geram lições e, sem dúvida, o drama mais terrível que a nação sofreu em toda a sua história durante o período que durou a ditadura militar iniciada em março de 1976 servirá para que compreendamos que só a democracia é capaz de preservar um povo de tal iniquidade.
que somente ela, a democracia, pode manter e salvar os sagrados e essenciais direitos da criatura humana. Só assim poderemos ter certeza de que nunca mais em nossa pátria acontecerão os fatos que nos fizeram tragicamente famosos no mundo civilizado. Com essas palavras termina o informe de Argentina Nunca Mais. Bom, para muitos, já estou terminando, para muitos argentinos, a defesa da democracia hoje passa por uma discussão mais potente sobre esse conceito, já que a defesa das garantias constitucionais seria a base a partir da qual discutir, por exemplo, as diferenças entre uma democracia liberal e uma democracia com justiça social, com justiça e inclusão social. Ou seja, as garantias constitucionais que a democracia dá é a base fundamental para um país decidir seu futuro democraticamente e decidir o que ele quer para seu futuro. Se ele quer uma democracia liberal ou uma democracia com justiça social, né? Por exemplo, são duas opções de modelos democráticos, digamos, né? Vivemos numa época pós-política. Muitos teóricos chamam nossa época de pós-política, dominada pela economia, funcionando como modelo ideológico, ou seja, de naturalização da economia, em que as decisões políticas são apresentadas como questões de pura necessidade econômica, como nos explica Zizek, um dos principais teóricos da atualidade. Outro filósofo, que já Zizek está vivo, recomendo a leitura, um excelente sociólogo e teórico, que está trabalhando de forma, para mim, brilhante os temas da contemporaneidade. Outro filósofo que já morreu no ano 2005, chamado Jacques Derrida, que muitas pessoas que eu acredito não sabem ler ou leem mal ou propositalmente julgam mal o Derrida e tantos outros filósofos considerados pós-estruturalistas, julgados como apolíticos, ou, enfim, porque não são do gosto deles, não sei, enfim, nada a ver. Ou seja, o Jacques Derrida foi um grande filósofo que pensou vários temas diferentes e sempre teve um compromisso social absolutamente forte e jamais abriu mão disso. Ele disse, o Derrida opina, que uma nova internacional em vias de vir demonstra e denuncia os limites do discurso sobre os direitos humanos quando a lei do mercado, ou seja, os discursos sobre os direitos humanos estão limitados e são falsos e são ineficazes, por último, quando a lei do mercado, a dívida externa, a desigualdade técnico-científica e econômica mantenham uma desigualdade tão monstruosa como esta que prevalece hoje, mais do que nunca, na história da humanidade. E para terminar, volto a citar o Derrida com as seguintes palavras: pois, disse ele, é preciso gritá-lo no momento em que alguns ousam neo-evangelizar em nome do ideal de uma democracia liberal, tendo, enfim, vindo a se apresentar ela mesma como ideal da história humana. Jamais, durante essa democracia liberal, jamais a violência, a desigualdade, a exclusão, a fome, portanto a opressão econômica afetaram tantos seres humanos na história da Terra e da humanidade. Com essas palavras eu quero terminar com a seguinte ideia, de que pensemos todos juntos que a democracia é algo que se tem que se construir todos os dias e que ela não existe como um modelo definitivo, pronto assim, para ser usado e aplicado, e sim passa por uma discussão muito importante que hoje, me parece a mim, tem que passar por essas últimas questões que eu mencionei agora. Que modelo de democracia a gente quer? Por que aceitar um país que impõe
países ou modelos políticos que impõem digamos, o modelo econômico como uma, digamos, uma lei que você deve aceitar de qualquer maneira, e muitas vezes com o preço da fome, da injustiça, da desigualdade social, etc. e tal. Bom, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Obrigada por ter me escutado tanto tempo. Muito obrigada, Liliana. Muito obrigada mesmo por essa palestra tão importante. Tenho certeza que mexeu com todos nós, não é? Tenho certeza que temos muitas questões na cabeça fervilhando. Quem gostaria de iniciar com alguma pergunta, algum comentário? Por favor. Eu estava muito dele, mas a família dele foi exilada, foi para a Europa. E a família, a esposa e a filha, o que foi perder? A situação da família é bastante complexa, viu? Porque a esposa de Benedetto, ela sofria de problemas de saúde. E então ela não acompanhou ele para o exílio. Ela ficou em Mendoza, na Argentina, digamos, sem tratamento, tinha tratamento, etc. Ela não foi incomodada pelos militares, então ela ficou. E a filha era muito nova, tinha acho que 15 anos de idade no momento, e decidiu ficar com sua mãe também. Então, eles já tinham um casamento bem complexo também, bem problemático. Então, houve uma espécie como de ruptura, separação do casal. Isso, aliás, foi muito comum na época, muito comum. Muitos casais se separaram, produto dessa violência. Muitas famílias ficaram partidas, divididas, quebradas, entende? Foi muito comum pessoas irem para o exílio, por exemplo, a esposa ir para o exílio, o esposo ficar, o contrário, sabe? Foi isso que aconteceu. Tá? Quem mais gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta, por favor? Sim? Sobre o filósofo da humanidade, se era o Jacques Vidal. Os dois, não, na verdade, Mas qual o falei os nome? O primeiro era uma né? Mais? Eu li mais um. Por favor. No caso, essa foi o período do Antônio de Benedetto, a ditadura começou em 76. Mas a Argentina passou por períodos de ditadura antes, né? Ela teve períodos de ditadura. Sim, nós tivemos várias ditaduras antes. Vários períodos de ditaduras, derrocamento de presidentes democraticamente eleitos, ditadura, etc. Teve vários momentos antes, mas nunca com as características dessa última ditadura. Essa última ditadura da Argentina foi, digamos, de uma crueldade digamos, e o que o Estraceira, quando eu entrevistei ele, mais de uma oportunidade ele me explicava, havia um plano de extermínio na Argentina naquele momento. Só que a ditadura não tinha plano de extermínio. Nessa ditadura, como a esquerda argentina tinha crescido muito e uma série de circunstâncias muito particulares estavam acontecendo na Argentina nesse momento, havia grupos de esquerda armada atuando, assim como também houve aqui no Brasil, né? Então eles encontraram assim uma oportunidade excelente, uma justificativa ótima para, digamos, perseguir todas as pessoas que eles consideravam por um motivo ou por outro, às vezes completamente irracional. Essa é uma das coisas que o Agamben retoma a partir dos livros do Primo Levi.
Primo Levi, ou Levi, na França nós chamamos de Levi. Bom, a partir dos relatos do Primo Levi, que sai de um dos campos de concentração de Auschwitz, uma das questões que mais provocava como eu diria, perturbação, uma coisa terrível, era a irracionalidade do extermínio, né? Então, por exemplo, ele conta que muitas vezes iam nos trens com os judeus para deportados, né? Porque existia a palavra deportação, eram deportados para passar de um campo a outro que tinha câmaras de gás. Quando eram deportados é porque iam para as câmaras de gás onde seriam exterminados. Então, às vezes acontecia que coisas totalmente absurdas e irracionais, assim que sairiam de um vagão para irem para as câmaras de gás. As pessoas abriam a porta do lado direito do vagão e se iam para a câmara de gás, aquele outro vagão lá que abria a porta para o lado esquerdo, não. Eram pessoas que não iam para a câmara de gás e muitos deles se salvaram, mas se salvaram de forma completamente, como se diz isso, azarosa, assim, não havia uma racionalidade, né? Em alguns momentos, aleatório, muito aleatório. Em alguns momentos houve, sim, na Alemanha, assim, nos campos de concentração nazistas, que não só estavam na Alemanha, em vários lugares da Europa, alguns elementos, assim, tipo racionais, de selecionar os homens, algumas mulheres jovens e saudáveis, para trabalharem para eles, né? Então, essas pessoas, muitas deles acabaram sobrevivendo por causa de que representaram uma força de trabalho necessária para os nazistas. No caso argentino houve também muita irracionalidade. Para mim, o promotor Estracera chegou a dizer que ele pensava que o que houve foi um plano de extermínio de pessoas que se destacavam por algum motivo, porque eram líderes, ou porque eram muito inteligentes, ou que eram intelectuais importantes. Então era como que estavam pegando pessoas assim, diversas esferas da sociedade e aplicavam essa violência toda como uma espécie de lição para ninguém ousar, sabe, ser um intelectual importante que tenha o que dizer, porque eles não queriam pessoas que tivessem o que dizer, a não ser obedecer ao que eles queriam, entendeu? Então havia como um plano de extermínio de certas, não era tão irracional assim, porque houve muita gente que foi encarcerada, que foi torturada, e muitos foram mortos. Além dos desaparecidos, estão os mortos, tem uma quantidade, não lembro quantos, tem uns 10.000, parece, né, que são mortos reconhecidos, né? Nuestro proyecto forense está trabajando en el cuadro 33 para poder reconocer las personas que están conectadas allí y decir forman parte de los desaparecidos todavía no han sido encontrados. Digamos, la vivencia de los familiares, digamos, desde la más remota antigüedad y poder recordar a un muerto, al propio muerto, es algo que forma parte de la elaboración de un duelo. Entonces, gran parte de los familiares que tienen otros familiares desaparecidos que han sido privados de ese consuelo, de esa posibilidad de elaboración que significa el entierro. Entonces, para toda esa gente de trabajo que hace el servicio de antropología forense, en el que trabajan, por ejemplo, no solo antropólogos, sino también arqueólogos, porque los arqueólogos no solamente buscan huellas del pasado remoto, sino que también con sus técnicas pueden servir para esclarecer el pasado más próximo. Entonces, en el cuadro 33, que es una parte en el cementerio
medio de la ciudad de Mendoza, en donde se supone que han quedado restos de desaparecidos. Se está trabajando en el servicio de antropología forense para poder hacer esa identificación. Es algo muy importante desde el punto de vista de la elaboración del duelo de una gente que todavía está buscando Claro, su familia. exatamente. Inclusive o Rogério estava falando comigo em casa sobre isso, né? A importância que tem, inclusive, desde épocas antigas, né? Desde os gregos, né? O direito a... Antígona, o Rogério me falou Antígona, não? Porque, claro, exatamente, de ter o direito à recuperação do corpo do familiar para fazer todo o trabalho de duelo, ou seja, essas madres e essas avós não conseguiram até hoje fazer o trabalho de duelo, e tem casos de avós que recuperam os netos e depois da recuperação, pouco tempo depois morrem, assim, tá, tipo, né, assim, sim, então é isso. Inclusive tu vê, os argentinos chegaram ao ponto de elaborar técnicas de reconhecimento de DNA, etc. e tal. Tengo conocimiento de eso por una razón muy próxima. Mi hija, que es estudiante de historia y se estudia la arqueología, hace 2 semanas ha estado trabajando en Ecuador en un instituto de arqueología. Ai, quando vai a Mendoza, quero falar com ele, excelente. A filha dele está trabalhando justamente no cemitério de Mendoza, onde tem cadáveres que se supõe que pertencem a desaparecidos. E aos poucos estão aparecendo cadáveres em diversos lugares, etc. Pero también lo importante es gritar, en ese sentido me parece que Mendoza es una provincia que lleva la delantera, que se está procediendo a los juicios orales y públicos de los responsables de todo el proceso militar. Exacto. En Mendoza está funcionando la Cámara de Mendoza a ese elemento. Sim, várias cidades argentinas estão sendo, nesse momento estão sendo julgados, vários culpados pelos crimes, acusados pelos crimes, etc. Existe uma série de juízos, né, funcionando em várias cidades. Lo importante me parece a mí es que a veces, digamos, todos estos procesos de redemocratización, la finalidad que tienen es mostrar que no podemos naturalizar los hechos de violencia. El problema existe en la actualidad, en la medida en que uno, digamos, la memoria es débil, la memoria social es débil, se olvida posiblemente de las atrocidades que se cometen, es que justamente todas estas actividades tienen como por fin que no se naturalice aquello que es un hecho de violencia, de privación de la libertad. Vocês entenderam que ele falou, claro, que todos que está acontecendo, todos os processos, os julgamentos e a busca dos desaparecidos, tudo isso tem, claro, evidentemente quando é a nível familiar tem um motivo muito familiar, obviamente, mas também tem um valor muito importante para que não se naturalize a violência, para que a violência e a privação da liberdade das pessoas e a opressão, esse tipo de coisa não fique naturalizado e se entenda, e toda a sociedade entenda que são atos de violência que devem ser julgados e devem ser punidos. Né? E nesse sentido, eu acho que uma das palavras-chave aí que eu gostaria de resgatar da sua fala, a coisa do narrar, o inenarrável, né? Um período pós-ditadura muitas vezes é um período que no primeiro momento, como a gente já tinha conversado antes, é um momento de silêncio, né? Silêncio por todas as partes, principalmente pelos que sofreram, que mais sofreram, que não conseguem falar, né? E também por todos os demais, ainda por causa do medo, né? E também
terceiro lugar, por uma tentativa de esquecer para poder reconstruir, para poder seguir adiante. Mas é muito necessário narrar o horror, narrar o que houve. Isso é muito necessário, inclusive, principalmente para as gerações futuras, né? Principalmente para tentar evitar que se repitam essas atrocidades, não é? E eu acho que nesse sentido a palestra de hoje à noite também foi muito importante para nós aqui, nesse sentido, essa semana sobre esse período pós-ditadura no Brasil e também na Argentina e outros lugares, é um momento também importante. A maioria de vocês é muito jovem, não viveu nada disso, né? E talvez para vocês isso pareça muito distante, né? Mas na verdade, vários de nós vivemos nessa época, já vivíamos nessa época, tivemos experiência, como vocês ouviram, experiências próprias, muito, né, pessoais, né, com esse tipo de regime, né? E quando a gente vê nas redes sociais por aí pedidos de volta à ditadura, por favor, volte à ditadura, né? Então a gente vê o quanto é necessário narrar o que houve, né? Sim, por favor, passa para ele o microfone. Nós já estamos, nosso tempo já está esgotando, mas nós queremos ainda ouvir o professor convidado da Argentina. Ele ainda vai fazer algum comentário final. Muchas veces, aunque no se hable explícitamente de dictadura, se buscan justificativos para aplicación de políticas de mano dura, sobre todo, retomando las palabras que habías citado de Derrida, a veces la razón liberal encuentra justificativos para aplicar políticas de mano dura, y eso es lo que tenemos que evitar, porque esa es una forma de naturalización de la violencia. Entonces, a veces, digamos, incluso en defensa de ciertos sistemas democráticos, desde una mirada puramente liberal, en donde la lógica que prima es la lógica de la producción, se justifican políticas de mano dura, y con eso hay que estar atento frente a esos discursos. Exatamente, que essa é, digamos, a missão que essa nova geração e os jovens têm hoje, né? Defender a democracia, mas também defender um tipo de democracia que realmente funcione como democracia, entende? E essa é uma questão assim, muito importante de levar em conta hoje. É um momento de decisões importantes que está vivendo a América Latina agora, né? Eu não quero entrar em questões de política mais específicos, porque não era o tema, né, de hoje, mas eu acho que vocês conseguem entender, né? Fala. Observo, né, que no momento assim, está sendo uma ditadura silenciosa, né, em que quem sangra é o nosso bolso, muitas vezes quem morre são os nossos sonhos. E a geração de vocês silenciaram tudo isso, né? Mas a minha geração não teve essa experiência. Então eu queria saber como uma dica, né, para a nova geração, a dica para esse momento, por causa que a gente não tem essa experiência e muitas vezes não luta mais pelos direitos, né? Está muito oprimidos. Queria saber qual que é a dica, a solução dessa nova geração. Eu acho que uma das coisa mais importante na vida é cada pessoa viver seu momento histórico, viver com tudo. Isso é algo que é algo fantástico, um tesouro, assim, um bem enorme, né? A pessoa não se privar de viver seu momento histórico. E eu acho que o momento histórico de vocês digamos assim, essa violência truculenta toda, né? Também é um momento de bastante violência econômica, não?
Então, é isso, e vocês como estudantes, assim, eu acho que, me parece muito importante entenderem que a primeira missão de vocês é defender a universidade pública, gratuita, isso é muito importante. Então, vocês devem saber ler nas entrelinhas para entender quem são os líderes políticos, partidos políticos que dão essa garantia, né? A inclusão social, o direito a crescer por meio de acesso a uma boa educação, a uma boa faculdade, uma boa formação. Isso me parece que é uma questão que vocês devem, eu acho, assumir enquanto jovens, enquanto estudantes amanhã, serão profissionais, enquanto profissionais também, assim, cada momento da vida a gente identificar qual é a obrigação ética naquele momento, né? Isso às vezes não é tão fácil, né? Mas, enfim, o Zizek brinca, diz que tem uma dição chinesa que diz assim, quando um chinês fica bravo com o outro que considera seu inimigo, diz assim: tomara que na próxima encarnação você nasça em tempos interessantes. E os tempos interessantes são os tempos de guerra, transformações, os tempos interessantes. Acho que de certo modo, nesse momento a gente não está num desses tempos mais interessantes, de tantos conflitos assim, muito violentos e turbulentos, mas assim, há um momento, se vocês têm que ler os jornais para ver, né, o que está em jogo. É o jogo futuro de vocês, todo o futuro tem jogo aí, né, em relação a ver o que eles estão fazendo, os jornais mais importantes do Brasil, que notícias dão da Argentina durante os últimos anos, que imagem eles pintam da Argentina, meu Deus. Já teve gente que veio dizer coisas para mim inacreditáveis, sabe? As pessoas vão para a Argentina e meu Deus, não era nada daquilo, né? Tem que ver. Eu não quero entrar em detalhes, né? Mas realmente tem que aprender a ler entre linhas, né? E ver realmente que tipo de imagem está querendo vender para nós, para a gente desacreditar num projeto político com inclusão social, com justiça social. Chamam isso de populismo. Bom, vamos deixar por aí, tá? Ok. Dado o avançado da hora, nós vamos encerrar essa sessão, que foi tão interessante, tão rica para todos nós. Muito obrigada mais uma vez, professora Liliana.